manda para um jovem da igreja, manda o link do YouTube. Assista agora esse testemunho. Se você não sair da reunião, faça isso agora, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí para esses meninos, tá bom? Alessandro, meu amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Você me ouve bem? Ô, te ouvindo bem, te vendo bem, parede chapada atrás. Maravilha, hein? Alessandro, você mora onde, amado? Eu moro em Sobradinho, bairro de Brasília, né, Distrito Federal. Você é casado? Não é? Como é que é o negócio? Sou casado, tenho 2 filhos lindos, graças a Deus. Deus me abençoou com uma família adorável. Como é que é o nome da sua esposa e dos filhos? Minha esposa é a Sara, meu filho primogênito é o Davi Alexandre, e agora tenho Yasmin. Davizinho tem 10 anos e Yasmin fez 3 aninhos agora. Você é sobrinho da Thelma, não é isso? Sou sobrinho da Thelma, sobrinho da Nelma, filho da Zelma, irmão do Luciano Andrade também. Luciano foi quem deu testemunho para a gente, fez todo o programa com os jovens aqui, né? Em nossa sala, foi uma bênção no domingo. Inclusive, ele deve estar assistindo aí conosco, porque é assíduo na sala 57, graças a Deus. Alessandro, você foi criado na igreja, né, amigo? Isso, pastor. Fui criado na igreja, conheci a igreja por volta dos meus 8 anos, 9 anos. Uhum. Entrei nos primários, né, tudo aquilo. Minha mãe retornou para a igreja nessa época, mas tivemos uma influência muito forte da minha avó, né, a nossa querida avó Joaquina, que descansou no Senhor há pouco tempo, mas foi uma influência poderosa na nossa família, né, sobre a mensagem de Deus, né. Eu estive no sepultamento da sua avó, aqui na igreja de Sobradinho 1. Nós somos da mesma região, queridos. O Alessandro é membro de Sobradinho 1, com o pastor Sandro, e eu sou pastor de Sobradinho 2. São duas regiões que estão reunidas, inclusive já foram o mesmo distrito. Então, Sobradinho 2 é um distrito oriundo de Sobradinho 1, onde o Alessandro frequenta hoje, né? E você faz o que na igreja hoje como líder, filho? Hoje eu atuo na banda da igreja, né, na parte de louvor. Eu já fui diretor, hoje sou apenas instrumento, né, como a camisa do nosso louvor fala, né, instrumento de Cristo. E nós estamos sempre ali tentando manter o louvor na igreja, né, uma coisa que eu gosto muito de fazer atualmente, pastor. Sempre te chamou muita atenção a música, né? Isso. Desde a minha infância, né, eu sempre gostei muito, né, como eu falo, essa influência familiar também, né, eu tinha um primo que tocava violão, e ele me inspirava bastante, eu gostava muito do instrumento e sempre busquei, aí tentei aprender, né, conversei com meu pai, ele conversou com esse primo, né, na época ele era adolescente, eu era meio criança, uns 10, 11 anos, eu acho, e ele passou a me ensinar o violão, né, se bem que naquela época eu não peguei muito o jeito do violão, acabei depois tentando ir pro teclado, né, porque eu pensava assim, eu tenho dúvidas sobre qual instrumento eu quero tocar, então eu vou escolher o teclado, porque no teclado você aperta o botão e muda o instrumento, e aí você toca outro instrumento. Então passei a aprender teclado, assim, tentando sozinho também, comprando aquelas revistinhas de cifras, esse tipo de coisa. E aí assim eu fui seguindo, né. Mas assim, na juventude, na adolescência, né, também tem a influência de músicas, de outros tipos de músicas, né, e eu me chamava muita atenção, né, uma banda específica, né, uma banda de rock. E assim, em outro momento da minha vida, lá pelos 16 anos, eu tomei gosto de novo pelo violão e falei: "Não, eu quero aprender violão mesmo, eu acho que eu gosto muito". Pedi para meu pai me deu de Natal um violão muito querido, e eu passava com esse violão dentro de casa, eu ficava com ele debaixo do braço, treinando toda hora. Qualquer música que eu ouvia na televisão, eu tentava tirar e ficava ouvindo aquilo. E essa banda específica, todas as músicas dela praticamente eu aprendi a tocar as músicas, né, e via cifras, acompanhava a história e tudo. Ah, mas isso tem que mencionar, eu estava indo na igreja ainda, viu, gente? Era um jovem, mas aquela coisa, né? Durante a semana ia para a escola, no sábado de manhã ia para a igreja, e durante a semana eu via as minhas músicas e levava a vida desse jeito, né? Como para mim era normal, para muitas pessoas até achava que era normal, né? Alessandro, Então, deixa eu pegar bem esse ponto do seu testemunho, que eu acho que é muito interessante, queridos, porque
Nós vamos trabalhar, você vai ver no testemunho do Alessandro, uma espécie de vida híbrida, de vida híbrida. Ele nunca deixou de ser adventista. Então, toda a história do Alessandro dentro da igreja, e não somente dentro da igreja, mas atuando na igreja. É muito, muito interessante você notar o que acontece em uma vida híbrida. Eu estou na igreja e, ao mesmo tempo, eu estou sonhando com o mundo e vivendo as coisas do mundo, dentro da igreja. E nós temos, talvez, adventistas aos montes vivendo assim. Por isso, eu pedi para você enviar o link para jovens, porque existem jovens da nossa igreja vivendo assim, e o testemunho dele, o que aconteceu com ele, você vai ver. Tem a ver com essa banda. E sabe, quantos anos você tem, Alessandro? Eu fiz recentemente 41 anos, pastor. 41 anos. Você sabe que eu tenho 50, né? Não parece, parece que tem 18 anos. Tô sabendo agora que você tem 50. Parece que tem 18 anos que eu fiz 50, eu sei, não tem importância. Não fica preocupado com isso. Por que que eu pedi para você mandar o link? Sabe por quê? Eu também fui fã dessa banda que você vai falar sobre ela. Fui fã. Hoje, até hoje, para você ver o tanto que esse negócio marca e deve ser evitado. Até hoje, se eu passar e eu ouvir baixinho em qualquer lugar, eu sei quem é. Eu sei quem está cantando e, irremediavelmente, eu vou saber cantar aquela música. É desse Para jeito, pastor. você. E eu já abandonei essa banda há muitos anos. Para você ver o tanto que essas coisas são fortes. Agora, a história deles acontece dentro da igreja, ele atuando numa vida híbrida, igreja e mundo, mundo e igreja, sonhando com as coisas do mundo dentro da igreja. Eu depois vou fazer umas perguntas para a gente refletir sobre isso. Alessandro, vamos lá, continua a sua caminhada. Você foi crescendo, com 17 anos, aconteceu um negócio ali na Central de Brasília que mudou a direção da sua trajetória. Isso. Eu frequentava na Igreja Central de Brasília. Meus irmãos nessa época eram desbravadores. Eu fui desbravador por muito tempo, mas nessa época específica eu não estava no clube. E eu fui visitar uma das reuniões do clube e lá eu conheci uma moça que era desbravadora na época também e começamos a conversar e aquela coisa adolescente, né, vai conhecendo e tal. E aí ela, alguma coisa, em algum momento falando sobre música, eu falei que gostava de tocar violão. E falei, e olha só como que são as coisas, que nem você falou, né? Eu estando na igreja, mas pensando a cabeça lá em outras coisas, né? Aí comentei com a menina naquele momento que eu tinha vontade de fazer uma banda de rock, olha só, porque realmente naquela época era a minha vontade. Eu tava com aquele, né? E aí ela comentou, nossa, legal, porque ela frequentava os desbravadores, era desbravadora, mas não era membro de nossa igreja, né? Oh, que legal, tal. Eu tenho um tio que ele já participou de uma banda, Eu era entendi. muito legal. Entendi bem o que você está me dizendo. Você está com uma desbravadora interessada pela igreja, você, membro da igreja, falando para ela que não era adventista ainda, que o seu grande sonho como jovem era ter uma banda de rock. Vergonhoso, né, pastor? Não, não é Mas foi o que exatamente, aconteceu. não é exatamente vergonhoso, é espiritualmente decadente. E alguém me disse aqui, não, não são só os jovens, há muitos adultos vivendo essa vida híbrida. Muitos Infelizmente, é adultos verdade. vivendo assim. Aí você falou que queria tocar uma banda de rock. O que que ela disse para você? Ela disse, o meu tio fazia parte de uma banda de rock também, era legal. Eu falei, qual que era o nome da banda? Qual banda era? Ela se chamava Legião Urbana. Ela falou, como assim? Quem é seu tio? Ela falou, meu tio se chamava Renato Rocha. Se chama Renato Rocha. E eu olhei para a fisionomia da menina, ela parecia com o Renato Rocha. Então, tinha chance de ser verdade. Aí eu comecei a me interessar, falei, que legal, eu preciso conhecer, eu quero que eu era realmente, essa era a banda, né? E interessante que o senhor falou, pastor, só fazer um parênteses aqui, por que que as pessoas ouvem, as pessoas gostam, os jovens ou de várias idades gostam de algumas coisas que são cantadas? Porque eles falam de sentimentos, sentimentos ruins, às vezes, sentimentos tristes, mas que são reais para eles. A diferença é que nós aqui podemos ter respostas. Eles falam de perguntas e nós temos acesso a respostas. Respostas na Bíblia, respostas por Cristo, entendeu? E é nisso que a gente tem que se ater, entendeu?
Então, continuando a história, né? Então, eu continuei conversando com essa moça e realmente programamos para encontrar com essa pessoa, com o baixista, ex-baixista da Legião Urbana, Renato Rocha. E ela marcou um dia e horário numa casa dela, no casa dos pais dele, em Brasília. E eu convidei mais 3 amigos do colégio que ficaram super empolgados também, eram muito fãs dessa banda. E aí fomos ter um encontro lá para conhecê-lo. E aí ela recebeu, os pais deles nos receberam muito bem e falou, não, ele só pratica esportes, ele pedala bastante, está muito dolorido muscular ali, então ele está só esperando um pouquinho para poder vir falar com vocês. A gente, tudo bem, beleza. Aí passou uns 10 minutos, ele apareceu, assim, cumprimentando, e a gente ficou empolgado, começou a abraçá-lo, e aí isso foi no ano de 1997. Renato Russo tinha morrido em 1996, em outubro, mais ou menos. E ele começou a contar histórias do bastidores, né, da banda, como era, acontecia, a quantidade de dinheiro que ele ganhou, que ele gastava com coisas baboseiras, comprava histórias em quadrinhos, né, revistas de histórias em quadrinhos, e que era uma coisa que ele gostava na época. E ele falava que incomodava bastante o som alto dos amplificadores, que eram muito altos, e aquela correria de viajar, de fãs e tal. Mas ele contando que apesar disso, o líder da banda ele nunca aproveitava aquilo, ele sempre se sentia triste. Então serve de alerta também. Se você é jovem ou se você é qualquer idade, acha que essa vida é uma vida boa, a vida de famosos é boa. Eu vejo relatos até hoje de pessoas que fazem shows para milhares de pessoas e que depois que terminam aquelas luzes, aquela vibração, quando eles se encontram sozinhos nos seus quartos, aquele vazio que preenche. Várias pessoas famosas já relataram isso. E é isso que leva as pessoas às drogas, entendeu? E é esse ambiente que vai acabando tentando preencher esse vazio que nunca é preenchido, entendeu? Só esse parêntese, né? O que eu achei interessante também é que a gente conversou bastante, fizemos várias perguntas para ele sobre a banda, e aí, em dado momento, assim, de forma meio repentina, ele começou a emocionar, chorando, um pouco triste, com as lembranças. Ele falou: olha, preciso conhecer, falar com os amigos antigos que eu ainda não encontrei. Ele não morava em Brasília nessa época já, e eu precisava encontrar esses meus amigos, eu vou ter que sair. E aí ele, nesse momento, se despediu de nós, e aí eu tinha levado violão, levado camisa para autografar, esse tipo de coisa. E aí ele abraçou cada um de nós, e para cada um de nós ele falou: olha, cara, não seja roqueiro, porque não vale a pena. Não vale a pena. E aí eu fiquei, mas como assim, né? E eu fiquei parado, eu falei, mas eu vim aqui porque eu gostava, e aí eu fiquei sem saber, sem entender o que estava acontecendo. Meus colegas ficaram também estranharam um pouco, mas cada um teve a sua experiência. Eu voltei para casa, eu era adolescente, só aí que minha mãe foi descobrir para onde que eu tinha ido naquela tarde, né? E aí ela veio já brigando comigo: Alessandro, você não devia ter feito isso, vai brigando, você vai ficar de castigo. E eu não reagia, eu ficava quieto, porque aquilo ficava matutando na minha cabeça. Mas como? Por que ele me falou aquilo? E aí a minha mãe percebeu que eu estava diferente, que eu não estava tão bem. Ela falou: então tá, fica no seu quarto, e meio que diminuiu o tom também, porque começou a perceber que não estava legal. E eu entrei no meu quarto e fechei, e eu falei, tentando entender o que estava acontecendo, e eu falei: eu acho que eu preciso buscar Deus, eu preciso saber o que Deus quer de mim. E nesse momento eu peguei a minha Bíblia, é difícil falar porque a gente se emociona, né? Eu peguei a minha Bíblia e abri no primeiro lugar que ela abrisse, e saiu no Salmo 27, irmãos. O Salmo 27, no verso 5, diz o seguinte: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E eu tenho para mim que Deus, quando ele quer falar com a gente, ele escolhe essas palavras, entendeu? E ele escolheu um verso para me falar, onde tinha a palavra rocha, porque o nome daquele homem era Rocha também. E eu estava buscando uma rocha que não era firme, uma rocha que não ia me dar segurança nenhuma, entendeu? E Deus estava ali me mostrando qual que era a verdadeira rocha que eu deveria procurar, e qual a verdadeira rocha que ia me dá segurança, ia me dar paz, ia poder melhorar os meus sentimentos, que em alguns momentos eram sentimentos tristes, ruins. Aquela rocha, sim, me daria segurança, que a rocha é em Cristo.
em Deus. E eu levo esse verso para mim por toda a minha vida, porque ele foi uma mudança muito grande. Foi a primeira vez que eu senti Deus falando diretamente para mim. Apesar de anos de igreja, eu acredito que todos nós precisamos chegar no momento em que a gente precisa sentir, ouvir a voz de Deus diretamente conosco. E isso precisa ser buscado, sabe? Por mais que você tenha sido criado na igreja, talvez esteja falando para alguém assim, por mais que você não tenha sentido essa experiência, busque, então, ore a Deus e seja grato a Deus porque você está na igreja, porque se você não estivesse, você poderia estar terrivelmente, e às vezes eu até ficava relutante em trazer esse testemunho, porque eu achava que não aconteceu muita coisa comigo, eu não passei por muita coisa, mas eu preciso ser grato a Deus exatamente porque Ele não permitiu porque se eu tivesse ido muito longe, talvez eu não teria voltado. E se eu tivesse ido muito longe, talvez eu nem estaria vivo hoje, porque eu poderia estar em meio a drogas, em meio a todo tipo de coisa que o mundo oferece, porque não se engane, é só destruição que esse mundo oferece, entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus e eu acho que é necessário a gente estar falando sobre esse tipo de coisa para pessoas que frequentam há muitos anos a igreja, quem sabe, porque acha que o que eu preciso só é ir na igreja no final de semana e eu acho que está suficiente, mas não é, gente. A gente precisa ter uma devoção diária, pessoal. O sermão do pastor Flávio também me tocou bastante, porque essa busca é diária realmente. Essa busca precisa ser realmente diária para se alimentar espiritualmente e nos tornarmos mais fortes, entendeu? Porque as tentações vão vir diariamente também, sim. Todos nós sabemos, entendeu? Então, para enfrentarmos, nós precisamos estar fortes, precisamos estar alimentados. E às vezes a sua dificuldade talvez seja a minha também, quanto à música, mas eu gosto de muitas músicas seculares e tal. E eu vou te dar uma dica: você precisa substituir, você precisa dar uma chance para as músicas cristãs, porque tem muita música cristã de qualidade hoje em dia, gente. Existem muitos cantores, muitos grupos. Então, você gosta de música, você não precisa parar de ouvir música, você só precisa escolher melhor suas músicas, entendeu? Eu posso te indicar vários cantores muito bons, muitas bandas, entendeu? Então, isso vai te preencher, isso vai ser muito melhor, porque talvez uma música secular fale de algo que você está sentindo, mas ela vai falar, não vai resolver essa situação, só vai traduzir, porque os poetas, os músicos, eles têm essa capacidade. Eles conseguem traduzir em palavras, em música, sentimentos que existem, são reais. Infelizmente, alguns nos abalam, mas nós devemos buscar as respostas, e Deus tem as respostas. E as músicas cristãs nos fazem refletir em coisas boas. Músicas boas, músicas de várias formas diferentes. Vai ter momento que você vai precisar ouvir uma música mais espiritual, mais calma. Vai ter momento que você vai estar mais animado, você vai querer ouvir uma música mais animada, isso não tem problema nenhum. Existem músicas animadas cristãs ótimas também. Então, assim, a gente precisa estar pensando nisso, sabe? E se você tem na sua igreja jovens ou pessoas que buscam adorar a Deus por meio da música, incentive essas pessoas, entendeu? Se você vê um jovem, uma pessoa que quer aprender um instrumento, incentive essa pessoa. Se você mesmo quer aprender a tocar um instrumento, eu acho que faltou uma parte da história que eu não contei ainda. Depois dessa experiência que eu tive, eu passei a querer, eu gosto de internet, eu passei a publicar cifras para violão de músicas da igreja, porque na minha época era muito difícil de encontrar. A gente tinha as revistinhas de banca de revista que só tinha música secular, e na internet também era pouco naquela época. E aí eu comecei a publicar aos poucos corinhos, hinos, para as pessoas aprenderem a tocar também aquele tipo de música. E aí foi crescendo, a gente tem um site hoje, né? Um site chamado Cifra de Louvor. Se você quiser aprender a tocar músicas da igreja, se o seu conflito é esse, às vezes, eu toco, mas só sei tocar músicas do mundo. Então entra lá no site Cifra de Louvor, tem algumas músicas lá de louvor, de adoração a Deus, que vão te fazer sentir melhor. Essas músicas que a gente ouve pelo mundo aí, falam de sentimentos ruins e de comportamentos ruins também. Então, se você quer uma mudança de vida, se quer se sentir melhor, ouça músicas, toque músicas que vão te fazer sentir melhor e vão falar de sentimentos ótimos, muito melhores, entendeu? Então, Alessandro, Alessandro, eu quero ressaltar aqui que quando o Alessandro lançou esse endereço na internet de cifras, ele tinha, no início da caminhada, nas abas do seu endereço eletrônico, a opção para quem entrasse acessar hinos ou, se quisesse, acessar
músicas seculares. Para a cabeça do Alessandro, era absolutamente normal ele viver entre o mundo e a igreja. Ele viver entre a devoção, a adoração e as experiências lá no mundo. Era normal na cabeça dele. Alguém disse, querido, que em todo coração humano há uma cruz e um trono. Alguém disse que no coração humano há uma cruz, em todo o coração humano há uma cruz e um trono. Quando você está no trono, Jesus está crucificado ainda. Significa que ele ainda não assumiu o controle da sua vida. Jesus não é o primeiro na sua vida. Ele não é por quem você suspira como uma corça sedento pela água. Você até pode reconhecê-lo como crucificado. Você até pode reconhecer que ele salvou a sua vida na cruz. Você pode até reconhecer que realmente ele é amável, ele é tudo o que você precisa. Você pode reconhecer. Mas se você estiver assentado no trono de glória, que é o lugar dele, Jesus, por mais que você reconheça quem ele não vai mudar a sua vida. Todo coração humano tem um trono de glória e uma cruz. Quando você está no trono de glória, Cristo está na cruz. Agora, quando Jesus assume o trono de glória do seu coração, você vai para a cruz. Aí lá na cruz, quando você decide carregar a sua cruz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua... Aí nesse lugar, tendo enviado o Espírito Santo como seu representante, ele vai começar a mudar você. O Alessandro ainda tem um monte de coisa para vencer, mas ele não ouve mais Legião Urbana. O Alessandro tem um monte de coisa para vencer, queridos, mas o endereço eletrônico que ele tem na internet não oferece mais música secular. Significa que esse garoto, apesar das dificuldades que ele tem, está morrendo um pouco a cada dia. Você tem que morrer um pouco a cada dia. E vou falar para você, a carne, a natureza humana é tão desgraçada, no sentido da completa ausência da graça de Deus, que você terá material para morrer até Jesus voltar. Temos que morrer um pouco a cada dia. E é lindo o milagre da salvação, sabe por quê? Quando você morre um pouco a cada dia, você vive um pouco a cada dia. Você morre um pouco a cada dia, você vive. É a troca, né? Eu morro para ficar vivo. Eu morro para ficar... Olha o antagonismo disso, né? Só o evangelho eterno pode. Eu morro para ficar vivo. Eu morro para ficar vivo. Só a Bíblia. Só o evangelho eterno é capaz de oferecer uma proposta como essa. Eu morro para ficar vivo. Em todo o coração humano existe um trono e uma cruz. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem uma vida híbrida? Você tem uma vida híbrida? Isso significa que você está na igreja, mas você também está no mundo? Eu fico perguntando, aonde está Jesus no trono da sua vida? Aonde está Jesus no coração, na sua mente? Aonde ele está? No trono ou ele está na cruz? Porque quando ele assume o comando, amigo, morre todo dia. Não quer dizer que você não lute. Tentação, provação, até mesmo quedas eventuais. Mas a questão é quem está no comando. Alessandro, eu trouxe um cara que te ama muito para falar com você hoje. O quanto ele ama você, o quanto ele vibra com as suas vitórias, o quanto ele está se oferecendo para estar perto nas suas quedas e necessidades. Você conhece um cara chamado Luciano? Conheço, meu irmãozão. Luciano, sim, amado. Luciano, deixa eu ver se ele foi liberado aqui.
Luciano. Luciano Barros? Luciano... Andrade. Hã? Luciano Andrade. Aqui, meu amigo não tinha liberado ele aqui. Ok. Agora sim, Luciano. Vamos Agora juntos. sim, pastor. Estou chegando no trabalho aqui. Estou Bom muito dia. feliz de ver o testemunho aí do meu irmão. Que legal, né, amigo? Que legal. Você teria alguma coisa para dizer para ele, Luciano, nessa caminhada dele com a esposa, com os 2 filhos? Na verdade, meu irmão é uma inspiração para mim. Eu aprendi a tocar violão com meu irmão. Ele é praticamente autodidata nessa questão de instrumentos musicais e é muito querido. Eu gostaria também, pastor, que ele falasse um pouco sobre a Sala 57, como ele conheceu a sala. E Ele minha vai... mãe também, ela está assistindo, Zelma Andrade. Depois chama minha mãe. Depois da Sala 57, ela está dando 10 estudos bíblicos lá na casa, lá no trabalho dela. Zelma, bom dia, tudo bem? Pode abrir que você está liberada, Zelma. Tudo bem? E pastor? Ai, mas Zelma, tudo jóia? Como é que a senhora está? Tudo bem. Chorando aqui, né, pastor? Como é lindo, né? 2 filhos assim na fé. Que coisa boa, né, irmã Zelma? Que coisa boa. A senhora vê Deus trabalhando na vida dos seus filhos, né, filho? Sim, sim, pastor. E a gente pode dar glória a Deus por isso, irmã? Eita glória, pastor. Bênção pura sem mistura, como diz o pastor Adevaldo, né, irmã? Eita glória, pastor. Todas as 4 horas orando de madrugada. Como é que é esse negócio, irmãs Zelma? A senhora, depois da sala 57, está dando 10 estudos bíblicos? Como é que é isso? Pastor, é muito interessante quando a gente se encontra verdadeiramente com o Espírito Santo. A sala 57 significa para mim o Espírito Santo batizando, Senhor, batizando cada um de nós. Pastor, foi uma revolução, porque eu sempre, depois que eu era adventista, minha mãe aceitou o adventismo, minha mãe era da Assembleia de Deus. Daí, aos 7 anos, eu tinha 7 anos, minha mãe foi assistir uma conferência em 30 dias, que fizeram lá, no interior do Pará. Aí, a partir de 7 anos, a minha mãe resolveu aceitar Jesus na igreja adventista. E daí a minha mãe começou a levar a gente. Foi uma mudança de vida. Então, quando eu cheguei aos 14 anos de idade, eu mudei, eu fui me afastando, a mesma história, me envolvendo com coisas, né, que não me levavam a Cristo. E aí eu me afastei. Legais, né, irmão? Não eram boas, né? Não eram boas, pastor. Aí fiquei uns 10 anos. Depois retornei, me encontrei com Jesus. Quando eu voltei, eu me encontrei com Jesus. Eu voltei porque eu aprendi a amar Jesus verdadeiramente. Mas, pastor, vou resumindo, na sala 57, eu comecei a conhecer o Espírito Santo, pastor, porque eu ouvia falar em Espírito Santo, mas era muito, muito longe. Eu ouvia falar na igreja do Espírito Santo, mas era uma coisa muito assim, não tinha aquela afinidade, pastor, não tinha. A gente ouve falar do Espírito Santo na igreja, mas é como algo que seja muito longe de alcançar. E eu, quando comecei a assistir, minha irmã Thelma mandou o link da Sala 57, e eu comecei a assistir, a participar. Isso foi uma transformação na minha vida. Pastor, está sendo ainda, porque tem muito que mudar, como o senhor falou. Mas eu senti uma mudança incrível. Olha, eu dormia tarde, eu comecei a dormir, eu durmo 7 horas da noite, 7h30, estou dormindo para acordar cedo, porque eu tenho que acordar 1 hora antes para orar por todos, né? Então, assim, eu comecei a mudar, e daí me deu aquela vontade, aquele desejo de sair pregando, de sair falando de Jesus, uma coisa incrível, assim. Eu já estudava a Bíblia num trabalho com meus colegas, fazia meditação pela manhã, antes de começar o trabalho, e a gente leu a Bíblia, já estamos segunda leitura da Bíblia, né? A gente lê a Bíblia toda. E aí, depois da sala, pastor, depois do batismo do Espírito Santo, que eu senti essa mudança, e aí eu me deu aquele desejo, não, eu preciso estudar
fazer estudo, mais um estudo. E comecei. E aí já cheguei no trabalho, numa felicidade, numa alegria. Minha colega lá de trabalho disse que nunca viu eu estar nessa alegria desse jeito, que agora eu só falo em estudo, agora eu só vivo com a Bíblia debaixo do braço. E aí ela disse que... Aí eu comecei a convidar, quem quer estudar a Bíblia comigo? Aí começou a se manifestar os colegas, e foi aumentando, pastor. Hoje eu já estou, assim, às vezes eu fico cansada, sem conseguir, porque eu tenho que dar conta do trabalho e tenho que dar conta, porque quando eu vejo, eles já estão lá na mesa com a lição e a Bíblia do lado, esperando. E aí fala... Eita, glória a Deus, irmão. É isso aí. É isso aí. Tá me entendendo, irmão? É isso aí. Nascida na igreja, experiência na igreja e está se tornando missionária agora, com força e com poder. O que está acontecendo contigo? Só a Bíblia embaixo do braço. É louvor, já entra na sessão. Quem quer estudar a Bíblia comigo aqui? Mudou tudo, irmão. Mudou tudo. Sabe o que é isso? É a poderosa ação do agente que redime a vida da gente, que é o Espírito Santo. Não maior que Cristo, nem menor, igual a ele, o outro Consolador. Eita, glória a Deus, Luciano. Bênção pura, irmão. Bênção pura. Chegou no trabalho, todo penteadinho, camisetinha da sala, glória a Deus. Meninada bonita. Irmã, eu quero que a senhora olhe para Alessandro e diga para esse menino que a senhora ama esse rapaz. Diga para ele que ele quer ouvir, irmã. Alessandro, meu filho, eu amo você demais, eu sempre amei. Pastor, eu tomei algumas atitudes com o Alessandro que eu já pedi perdão a ele, já me arrependi, mas foi no momento que eu tinha que fazer, pastor, porque senão eu perdia meu filho. Ou eu tomava atitude, ou eu perdia meu filho, pastor. Ele sabe, irmã. Ele sabe. E aí, eu me arrependi. Você sabe, Alessandro, disso? Sei sim, com certeza. Tudo é feito por amor. Ela fica, às vezes triste, achando que fez errado, mas que tudo faz é por amor. Mãe ama, rapaz. Mãe faz porque ama tudo. Diga a ela, diga ela assim, ó, Alessandro. Diga a ela assim, mãezinha, mesmo que em algum momento a senhora tenha excedido, porque às vezes no desejo de proteger os filhos, Alessandra, a gente pode até exceder. Mas você vai dizer para ela assim, mãezinha, mesmo que a senhora tenha excedido, as marcas que eventualmente a senhora deixou em mim me ajudaram a não desistir de Cristo. Diga isso para ela, para o coraçãozinho dela ficar feliz. Mãe, eu te amo. A senhora é uma parte visível de Deus. Eu preciso da senhora para ser feliz. E eu creio mais em Deus por sua causa, que nunca desistiu de mim, sempre orou por mim, entendeu? Eu te amo demais. Tire qualquer tristeza do coração, porque eu sei que a senhora me ama e a senhora vai estar junto. Porque é muito lindo. Eu te amo muito, meu filho, eu te amo demais. Eu amo todos, o Luciano também, meu filho amado, querida Michele, pastor, que está... A Michele passou. Nossa irmã, ore bastante pela nossa irmã Michele. Nós amamos muito ela também. Deus ama muito ela. Obrigada. Ore todas as orações. Eu quero achar a senhora de novo aqui nas minhas imagens. Aí, obrigado. Obrigado, minha assistência técnica aqui. Alessandro, você entrou na sala e o que aconteceu com você na sala, filhão? Qual é a sua percepção da sala? O que essa descoberta do Espírito tem feito em você? E aqui nós terminamos o nosso testemunho de hoje. No primeiro momento, quando eu vi os links, eu falava, mas o que é isso? O que se trata, né? E eu cliquei e ficava meio cético, achando, será que esse negócio, sei lá, não é paralelo, não, esse negócio, pensava isso. E aí eu cliquei, e aí de uns tempos para cá, pastor, também começou a acontecer uma coisa curiosa comigo, um pouco de insônia, mas sempre próximo de 5 horas eu estava acordando sozinho, né? Eu acho que era o Espírito que estava me acordando já, pastor. Então eu comecei a assistir, comecei a entender o funcionamento, e eu falei, é isso que eu preciso. E aquilo começou a me motivar mais. Às vezes eu ficava triste, desanimado. Poxa, meu site poderia estar melhor. Quanto tempo já? Poderia estar chegando a mais pessoas. Eu não entendi o que acontecia. E eu agora estou entendendo melhor. Eu precisava mais de buscar o Espírito e pedir ao Espírito atuar também por meio desse instrumento na internet, do site. E aí, quando eu passei a orar mais, passei a frequentar, passei a ter ideias que antes por que eu não tive essa ideia antes para divulgar, para as pessoas conhecerem? E aí comecei a investir mais e tenho sido nessa luta diária aí também, tudo para que mais jovens deem essa chance para a música cristã, aprendam a tocar, aprendam a cantar, entendeu? Qualquer instrumento, piano, violão, um ukulele, qualquer coisa, gente. Você pode louvar de Deus de várias formas, entendeu?
vários estilos musicais também. Então, a minha bandeira é essa, pastor, que as pessoas, os jovens principalmente, dê uma chance para a música cristã, ouça, cante, louve, entendeu? Porque vale mais muito a pena. Deus usou uma pessoa de fora para me falar que aquilo de fora não valia a pena e não precisa ficar, você não precisa passar pela experiência de sofrer, não precisa passar a sua saúde ser destruída, entendeu? Existem muitos exemplos que dizem isso já. Então você precisa agarrar a bênção, entendeu? Que Deus te dá a oportunidade de você ouvir músicas melhores. Se você toca ou tem vontade de aprender um instrumento, procurar tocar o instrumento para louvar a Deus, porque é a melhor coisa, gente. Ele te vai dar saúde, ele não vai os pensamentos que vão te levar a fazer coisas ruins ou pensamentos ruins que vão te incomodando. As músicas fazem isso, a gente ouve e fica remoendo sentimentos ruins, entendeu? Vamos trazer sentimentos bons para a nossa vida, entendeu? Vamos levar sentimentos bons a outras pessoas também, por meio da música, quem sabe, por meio de outros talentos que as pessoas possam desenvolver, né? Existem hoje várias coisas que a gente pode fazer na igreja, né? Recentemente eu entrei na bicicleta e tenho Seven Bikers, um abraço para meus amigos que pedalam também, incentivo também vocês a pedalarem, a fazer uma atividade física, porque essa é a vontade de Deus, para que tenhamos vidas em abundância, entendeu? Para que tenhamos saúde, é só o que Deus quer para a gente, que a gente viva bem, entendeu? Então eu tenho também levado outras pessoas essa coisa da atividade física, que as pessoas praticarem, porque é muito bom para a saúde, é algo que foi dito há muito tempo atrás. Não é isso? Pastor Moreira dizendo que mexeu com o bicicleteiro que ele é lá, viu? Olha, ele é da bicicleta também. O Alessandro está falando que ele diz que quando a reforma chega, ela chega em todas as áreas da vida da gente. Ele foi para a bike porque é o exercício físico. A reforma é holística, ela engloba o ser humano como um todo. E é lindo ver um jovem descobrindo sua vida espiritual. É lindo ver a irmã Zelma. Pastor, agora é tudo muito diferente. É lindo ver Luciano. E a imagem do Luciano agora está muito associada à sua esposa, no dia que ela chorou com ele ali do lado. Coisa linda. E o Derek, e a molecada que ele trouxe no domingo. Querido, sabe o que é isso? É Deus levantando os ossos secos, amado. É Deus levantando um exército. Por isso eu anseio tanto que essa reunião passe de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, não quero saber, eu quero muita gente entendendo isso aí. Isso. E tem um jeito de ser forte espiritualmente, quando você recebe a força emprestada dos agentes que transformam a nossa vida, cada um deles em sua função. A vida da irmã Zelma mudou. A irmã Zelma tem uma irmã chamada Thelma, está aqui na sala com a gente. É membro da minha igreja aqui. Ela é minha ovelha, uma bênção, uma senhora distinta, uma bênção. Tem ajudado tanto a gente aqui, Thelminha. Amo você, viu, Thelma? Luciano, amo você, amigo. Irmã Zelma, eu amo a senhora. Também te amo, pastor. Para vocês três e todos que estão nos ouvindo agora, eu amo você, garoto. Obrigado por me emprestar a bicicleta para naquele dia da greve. Você me chegou a me emprestar a bike aquele dia. Pois é, o nosso querido irmão Carlão, que Deus descansou também, que foi quem te prestou, passou aquele dia. Então, mas um querido da bike também, meu irmãozão, que vamos nos encontrar. Glória a Deus, vamos nos encontrar. Uma greve aqui, eu precisei de uma bike, eles me ajudaram ali para dar acesso aos irmãos. Quase morri pedalando, mas deu tudo certo. Né? Assim mesmo, começa assim, mas vamos aos poucos. É isso, querido. Zé. Tome juízo e compre logo essa sua bike, que você que tem 50 anos não pode ficar sem pedalar mais não. Velho, que pedalar. É isso aí, vamos fazer nosso Ministério Seven Bikers. É assim, ó, a vida cristã, ela é vibrante, ela é vibrante. Os cristãos não ficam nos cantos chorando porque são cristãos, é vibrante. E ela atinge todas as áreas da vida da gente. A irmã Zelma entrou na sessão e disse, igual... Quem quer dinheiro? Silvio Santos, né? Já chegou na sessão e disse assim, quem quer estudo bíblico? Isso é bênção, irmão. É isso, a gente não está escondido mais. A gente quer revelar o que está acontecendo dentro da gente. A gente quer desaguar. Cristo disse que a água seria uma água torrencial que mataria a sede para sempre. É isso. É isso que a gente tem que encontrar. Sabe? É isso. É isso. É isso. Olha só. Wagner. Oi, Marcelo. Eu fui pregar sábado na igreja lá aqui de Sergipe, Aracaju, Inácio Barbosa. Daí me chamaram, porque eu sou psicóloga, me chamaram para fazer uma palestra sobre ansiedade, agora no tempo da pandemia. E aí eu comecei a falar do tema da ansiedade e tal. Depois, pastor
o Espírito Santo me incomodou e eu comecei a pregar. Comecei a pregar sobre a Sala 57 e ninguém perguntou se alguém conhecia, poucas pessoas levantaram a mão e eu falei, mas vocês vão ter que conhecer, porque isso transformou em minha vida. E aí comecei a pregar, pastor, que eu perdi o rumo. A senhora, na verdade, encontrou o rumo, minha irmã. Não perdeu. A senhora encontrou o rumo. Comecei a pregar, passei o link, pastor, está todo mundo entrando na Sala 57. Sejam bem-vindos os irmãos dessa igreja que a irmã Zelma colocou fogo lá em nome de Jesus, irmãos. Olha só, vamos terminar? Vamos terminar a nossa reunião? Obrigado, pastor, pelo privilégio, pela oportunidade. A senhora é uma bênção. Bênção por essa família. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Luciana, a todos que fazem parte dessa família, irmã Thelminha, linda, que é a minha ovelha aqui. Queridos, deixa eu terminar fazendo um apelo ao seu coração. Deixa eu falar bem ao seu coração, tá bom? Bem no seu coração mesmo, sabe? Porque, assim, a vida do Alessandro me chamou muito a atenção, porque essa vida híbrida, essa vida vivendo o mundo e a igreja, nunca vai te dar os resultados no mundo e nunca vai te dar os resultados na igreja. Você está entendendo? Nunca vai te dar os resultados no mundo, porque lá fora você vai estar dividido. Olha só, e se a gente receber um convite para tocar na sexta-feira, como é que vai ser? Eu cheguei a pensar nisso, engraçado isso, né? A teoria, né, Alessandra? A teoria do sábado na cabeça, porque se fosse essencial, você não estava pensando em banda de rock. Como é que vai ser esse negócio? E se alguém chamar a gente para tocar na sexta-feira, que pensamento mais duplo é esse? Por que não aprofundamos os membros da nossa igreja? Porque isso é um jovem que era raso em sua compreensão do que Cristo esperava dele. Raso. Por que assim? A irmã Zelma, Luciano e o próprio Alessandro respondem. Quando entendem o ministério prático do Espírito Santo, ele como pessoa, não como energia, uma pessoa, um agente que propõe, que se envolve, que fala, que você fala com ele, e que te remete imediatamente a Cristo, e ele faz Cristo brilhar na sua vida, e esse Cristo brilhando na sua vida traz sobre si a mão do eterno gestor sobre sua vida, que é o Deus eterno. Esses agentes transformam a vida do ser humano. É isso que nós estamos procurando, queridos. E a gente quer muito mais pessoas ouvindo isso. Isso transforma vidas. Isso transforma vidas. E eu quero fazer um apelo ao seu coração hoje. Bem no íntimo do seu coração agora. Eu vou até tirar a minha música de fundo e vou ficar só com a música bem junto a Cristo, para a gente pensar na proposta que temos hoje, tá bom? Nós vamos para esse ambiente. Então, observe uma coisa. Tome sua decisão hoje de colocar sob o manto sagrado de Jesus as suas vontades pecaminosas. E ele vai fazer a obra na sua vida. E você vai encontrar a felicidade que você tanto almejava e sonhava em esperar, em alcançar. Eu quero terminar essa reunião de hoje com você e eu ajoelhados perante o Senhor. Você pode ajoelhar aí agora? Por favor, ajoelhe, querido. Ajoelhe. Isso. Ajoelhe ao pé da sua cama. A cadeira do Alessandro acabou de arrastar. Eu queria ouvir todas as cadeiras da sala arrastando agora. Saiam dos lugares e se ajoelhem. Nós vamos buscar a Deus e pedir ao Senhor que não tenhamos uma vida dupla. Que a gente aceite a Jesus como Salvador e seja apenas dele. E tire tudo que nos impede de realmente sermos fiéis a Cristo, por meio da atuação da poderosa influência do Espírito Santo. Ouça essa música um pedacinho, eu vou orar com você.
fico pensando o que está acontecendo aí no seu coração, ajoelhado nessa hora. Eu fico pensando o que está acontecendo aí no seu coração, no saculejo do ônibus, com o fone no seu ouvido. Eu fico pensando em você agora, dirigindo o seu carro e andando nas rodovias da cidade, tendo que prestar atenção em tudo e essa música falando ao seu coração. Eu fico pensando em você agora ao lado do seu esposo, da sua esposa, na sua casa, na cozinha da sua casa, no quarto, na sala, olhando para a televisão. Eu fico pensando o que Deus está fazendo aí agora. E eu digo, eita, glória a Deus, pelas grandes transformações que estão sendo feitas agora, porque eu sei que há milhares de pessoas ajoelhadas, entregando a vida a Jesus. Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo, continua trabalhando em nosso coração, Senhor.